Olá, cientistas! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos continuar nosso livrinho abençoado, o Livro dos Espíritos. Nós estamos na segunda parte ainda e hoje vamos iniciar o capítulo número 6, intitulado A Vida no Mundo Espiritual. Vamos juntos? Então, o primeiro subitem é denominado Espíritos Errantes. Então, a primeira questão é a questão 223, que diz assim: o espírito reencarna logo após deixar o corpo físico? Então a pergunta aqui de Kardec é: desencarnou, né? Morreu aqui para a Terra. Ele reencarna imediatamente? Respondem os espíritos: algumas vezes reencarna imediatamente, mas o mais frequente é a reencarnação após intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Nesses mundos, onde a matéria do corpo é menos grosseira, o espírito, mesmo estando encarnado, desfruta de quase todas as faculdades que possui um espírito desencarnado. Seu estado normal é o mesmo que de um sonâmbulo lúcido. Então, olha que interessante. Então, quanto mais evoluído nós formos, ou seja, estaremos estagiando em mundos ditosos, mundos celestes, né? Mundos ditosos são os felizes, né? Nós teremos facilidade do desencarne e com o reencarne, porque não é tão grotesco, grosseiro como é hoje, né? Quando nós estamos na erraticidade, que o nosso corpo perispiritual é muito mais sutil. Mas entre o nosso corpo perispiritual, o qual utilizamos no mundo espiritual, quanto, né? É aqui na Terra que nós temos o corpo físico, o duplo etéreo, é muito mais, a diferença de um para o outro é muito grande, né? E por isso que há essa necessidade, muitas vezes, de um espaço de tempo um pouco maior ou um pouco menor, mas não de forma imediata. 224. No que o espírito se torna no intervalo das encarnações? Então, estamos aqui. Então, sabemos que quando estamos encarnados, somos alma, né? Ou estamos alma, que é o espírito encarnado. Quando nós desencarnamos, retornamos com o nome espírito, em que pese seja espírito de qualquer forma. Espírito desencarnado ou espírito encarnado com o nome de alma, né? A gente já sabe desse meio do caminho. E aí ele está dizendo assim, no que se torna, né? E os espíritos respondem: torna-se um espírito errante que aguarda nova oportunidade para reencarnar. Né? Enquanto nós estivermos no começo da nossa jornada, nós ainda teremos muitas encarnações. Conforme nós vamos evoluindo, né, nos tornando mais etéreos, mais completos, né, com as duas asas, com a asa da sabedoria, com a asa das virtudes, do amor, né, e vamos estagiando em planetas mais evoluídos, de mundos mais evoluídos, né? Nos celestes, por exemplo, a gente já vai estar numa capacidade, num conhecimento, né? Que nós já estaremos muito depurados. No caso o celeste, muito depurado, né? Porque quem vive no celeste é espírito puro. Então já estaremos depurados, então não há mais a necessidade de passar pelas vicissitudes para que tenhamos experiência. Nós já teremos feito isso ao longo das vidas anteriores, né? Então é muito mais um trabalho de cocriação, de auxílio ao Pai Maior. Muito bem, 224A. Qual o intervalo de tempo entre uma encarnação a outra? Dá para mensurar quanto tempo? Eu estou aqui, nós estamos em 2025, aí eu desencarno. Quanto tempo eu retorno? É mais ou menos isso a pergunta de Kardec. O intervalo de tempo pode ser de algumas horas até alguns milhares de séculos. Bastante, né? Não existe um limite pré-fixado para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se por muito tempo, mas que nunca será eterno. Cedo ou tarde, o espírito sempre encontra a oportunidade de recomeçar uma nova existência, para se aperfeiçoar em relação às existências anteriores. A esse ponto do campeonato, a gente já sabe que viver bem vai fazer com que nós saiamos daqui completistas, né? E em saindo completistas, nós teremos mais oportunidades de reencarnações mais, vamos dizer assim,
favoráveis para a nossa evolução sem tantas dificuldades. E quando nós aqui, por nosso livre-arbítrio, escolhemos levar a vida de uma forma equivocada, né, de uma forma muito materializada, muito egoísta, nós naturalmente vamos desencarnar e termos muitas perturbações, até podermos nos restabelecer, nos reorganizar com as pessoas as quais ferimos, as quais por ignorância fizemos mal. E aí, até que a gente se restabeleça, possa desenhar uma nova encarnação, ter o aceite daquelas pessoas que vão nos receber como filhos. Para que isso aconteça, isso pode levar muito mais tempo do que uma encarnação na qual nós nos dedicamos no bem, desencarnamos com a consciência da continuidade da vida, né? Então já desencarnamos, logo depois já tomamos conta do nosso espírito imortal, porque hoje, enquanto nós estamos aqui encarnados, nós temos a percepção, a memória, o conhecimento diminuto, mas porque estamos imersos na carne. Assim que desencarnarmos, nós teremos uma visão maior. E lógico, essa visão será tão maior quanto mais evoluídos nós formos, para poder lidar com essa visão geral de nós mesmos e desenharmos os próximos passos. Então isso é muito legal, porque nós sabemos exatamente o que devemos fazer hoje para as nossas próximas vidas. A gente já sabe. Aí a gente pode escolher fazer ou não, mas saber a gente já sabe. 224b. Esse tempo de permanência no mundo espiritual está subordinado à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? Então, é isso que está perguntando. Pode o espírito ser obrigado a ficar mais tempo na erraticidade ou ele pode escolher, agora eu já estou pronto, bora, vamos voltar para a encarnação? O tempo de permanência do espírito no mundo espiritual é uma consequência do seu livre-arbítrio, o que eu falava agora. Porque os espíritos sabem perfeitamente o que fazem. Para alguns, um período prolongado no mundo espiritual é uma punição imposta por Deus. Outros solicitam que esse tempo se prolongue para realizarem estudos que somente podem ser feitos com proveito quando o espírito está desencarnado. Isso é interessante, né? Às vezes as pessoas têm a impressão que está aqui, quando está encarnado, aqui eu estou dizendo na Terra porque nós estamos nesse momento na Terra, né? Mas em qualquer outro planeta. A gente pensa, quando estamos encarnados, estudamos, aprendemos, quando a gente fica na erraticidade, a gente fica esperando voltar para a próxima vida. Não, né? A vida continua, mesmo porque a gente tem essa ideia equivocada que a nossa vida aqui na Terra é a principal. Não é. Nossa vida principal é a localizada, vamos dizer assim, se é que posso dizer localizada, no mundo espiritual. Então lá, vida continua, se estuda, se aprende, se relaciona, lógico, tudo de uma forma mais fraterna, mas é real. Isso tudo permanece, evolui, né? Existem vicissitudes que nós só conseguimos passar por elas enquanto encarnados, porque percebam, o nosso corpo e as nossas percepções e sentidos enquanto encarnados são muito mais grosseiros do que na espiritualidade. Então, para passarmos por algumas coisas, expiarmos algumas coisas, aprendermos algumas coisas, provarmos outras coisas, é necessário que nós estejamos encarnados. Mas, na erraticidade, aprende-se, evolui-se de acordo com aquela vibração de onde você se encontra, né? Há sim a possibilidade de evolução. A gente não evolui só quando está na Terra ou encarnados, né? 225. A erraticidade é um sinal de inferioridade do espírito? Respondem os espíritos. Não, porque existem espíritos de todos os graus no mundo espiritual. Já dissemos que a reencarnação é um estado transitório. O estado normal do espírito é quando ele está desencarnado, livre do corpo físico. Do corpo físico, esse corpo aqui, ó, grotesco. Não é da individualidade, não é da individualização do espírito, não, porque a gente tem um perispírito, a gente se reconhece na espiritualidade, né? Por que você acha que um médium, estando aqui na Terra hoje, que tem a clarividência, fala, olha, estou vendo o seu fulano de tal aqui? Por quê? Porque ele vê
o perispírito, o espírito ele se apresenta com o perispírito, com a individualidade. Isso somos nós, né? Somos nós. Quando nós desencarnarmos, estaremos aptos a manter a nossa individualidade com o nosso corpo perispiritual, ou seja, um corpo muito sutil, diferenciado, não é igual este corpo que nós estamos aqui utilizando nessa encarnação. 226. Pode-se entender que todos os espíritos que estão desencarnados são errantes? Aí responde os espíritos: não, são errantes aqueles que ainda precisam reencarnar. Os espíritos puros que já atingiram a perfeição não são errantes, seu estado é definitivo. Lógico, você acha que Jesus precisa ficar indo e vindo? Não, ele já fez isso. Ele já fez isso. Não é que ele nunca fez e agora é o top. Não, ele já fez isso. Nessa altura do campeonato, não precisa mais. Então essa é a diferença. Espíritos desencarnados, na nossa visão, estão no mundo invisível, mundo espiritual, erraticidade, tudo a mesma coisa. Nomes diferentes para a mesma coisa. Quando esse espírito ainda está em evolução, chama-se errante. Errante porque está errado? Não. É o termo que eles utilizam. Errante, ou seja, ele ainda precisa aprender. Quando ele já está na espiritualidade, mas ele já fez esse caminho, não é bônus, né? Ele já fez esse caminho. Exemplo, Jesus. Ele é um espírito puro. Espírito puro já levantou todo o conhecimento, já aprendeu todo o amor. Ele já está perfeito relativamente. Ou seja, o maior grau que nós podemos alcançar enquanto criaturas. Precisa voltar para cá de novo? Não. Jesus precisava ter encarnado na Terra? Ele estava com dívida? Ele tinha aprovação para passar? Ele tinha expiação? Piorou. Jesus já era um espírito puro quando co-criou com a Terra. Co-criou com Deus a Terra. Então, nosso governador, ele já era espírito puro da formação da Terra. Já era. Então, ele não precisava de jeito nenhum vir aqui. Mas ele veio por quê? Por amor. Porque ele tem as duas asas, conhecimento e amor. E ele veio trazer pra gente o caminho, a verdade e a vida para chegar ao Pai. Quer coisa mais importante que isso? Caminho, a verdade e a vida para chegar ao Pai Criador. Perfeito? Ele fez isso por amor. Ele precisava? Nananina, não. Nem de longe, nem de perto, nem de... Existem literaturas espíritas que contam, acho que, se eu não me engano, foi 1000 anos de preparação da Terra para receber o Espírito que era Jesus. Então, assim, não precisava. Mas por amor, por abundância de amor, né? Porque ele nos ama profundamente, ele veio para cá, se colocou como se colocou, teve a história que teve para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa linda. A gente tem que agradecer ao nosso mestre todos os dias. Muito bem. 227. Como os espíritos errantes se instruem no mundo espiritual, será da mesma maneira que nós? Respondem os espíritos. Eles estudam o seu passado e procuram meios de se elevar. Observam o que ocorre nos lugares por onde passam. Ouvem as palestras e conferências dos homens mais esclarecidos, os conselhos dos espíritos mais elevados que eles. Participando de todas essas atividades, eles adquirem conhecimento, são inspirados por ideia que não tinham antes. Ou seja, como nós, né? Como é que a gente aprende? A gente aprende estando com professores, a gente aprende com pessoas mais capacitadas do que nós, que nos orientam. 228. Os espíritos conservam alguma de suas paixões humanas? Então, desencarnou. Conserva as paixões humanas? Respondem os espíritos. Os espíritos elevados, ao desencarnarem, libertam-se das paixões inferiores e ficam somente com as boas. Já os espíritos inferiores as conservam, pois de outro modo seriam espíritos elevados. Então, na realidade, é aquela frase que a gente não pode tirar de vista. Como você vive é como você desencarna, né? Então, se você busca uma vida reta,
fazer o bem, auxiliar, se evoluir, principalmente porque nós somos co-criadores com Deus no micro. O micro que nós podemos atuar hoje é em nós mesmos. E através da nossa modificação, nós influenciamos o meio. Então, aqui é a mesma coisa. Então, se nós buscamos ser bons ou ótimos, na espiritualidade, a mesma coisa. Se ainda estamos muito apegados às paixões da terra, desencarnamos, continuamos sendo apaixonados pelas mesmas coisas. E vamos vibrar e se aproximar dos nossos irmãos encarnados que estão praticando ou fazendo as coisas pelas quais nós temos paixão. Isso é fato. 229. Por que os espíritos, ao deixarem a Terra, não abandonam suas más paixões, uma vez que reconhecem nelas os seus inconvenientes? Respondem os espíritos. No mundo existem pessoas excessivamente invejosas. Será que os homens acreditam que elas deixam de ser invejosas apenas porque desencarnam? Após a partida da Terra, principalmente para aqueles que tiveram paixões muito intensas, resta uma espécie de atmosfera que os acompanha, que os envolve, fazendo que se conservem todas essas coisas más, pois o espírito ainda não está inteiramente desligado delas. Apenas por algum momento ele entrevê a verdade, como que para lhe mostrar o bom caminho. Ou seja, você continua sendo quem você é. Não existe essa história, morreu, virou santo. Não, você vira santo na Terra. Ou seja, você vira santo no seu trabalho do dia a dia, você não vira santo que morreu, né? É pelos seus exemplos, pela sua modificação pessoal, pelo bem que você traz ao seu meio, né? Não é pelo fato de ter morrido. 230. O espírito progride no mundo espiritual? Aqui ele está meio que repetindo, né? Pode melhorar-se muito, sempre de acordo com sua vontade e seu desejo de progredir. Mas é na existência em corpo físico que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Né? Então, no plano espiritual, ele fala: vem em mim, vou resolver tudo, vou fazer, vai acontecer, não sei o que, papapá. Aí vem para a Terra para colocar em prática e ver se aprendeu realmente, se consegue colocar em prática os ensinamentos que adquiriu tanto aqui antes, quanto em outros planetas, quanto na espiritualidade, né? No mundo espiritual. 231. Os espíritos desencarnados são felizes ou infelizes? A essa altura você já sabe responder isso, né? São felizes ou infelizes sempre de acordo com o seu mérito. Os infelizes sofrem com as paixões das quais ainda conservam a essência. Aqueles que já alcançaram um grau maior de desmaterialização são mais felizes. No intervalo entre uma encarnação e outra, o espírito percebe o que lhe falta para ser feliz, então procura os meios para alcançar a felicidade. Entretanto, nem sempre lhe é permitido reencarnar onde deseja, o que para ele é uma espécie de punição. Tudo bem, existe o mundo ideal entre aquilo que eu preciso aprender, aquilo que eu gostaria, aquilo que vai fazer efetivamente a diferença na minha evolução espiritual. É que quando nós estamos encarnados aqui, nossa visão é muito limitada mesmo, é muito limitada. Mas no plano espiritual, com a visão não só de quem somos hoje, mas do quem fomos ontem, nós teremos uma visão muito maior e especial de como nós devemos lidar com as próximas encarnações. 232. No estado de erraticidade, os espíritos podem ir a todos os mundos? Então, está desencarnado, está ali, desencarnado, desencarnou agora, espírito, né? Ainda que está estagiando no mundo de prova e expiação, desencarnou. Ele pode ir para o celeste, pode ir para o primitivo, pode dar um rolê, né? Pode dar um rolê no mundo espiritual? Respondem os espíritos, depende. Pelo simples fato de ter deixado o corpo físico, o espírito ainda não se acha completamente desligado da matéria. Permanece vinculado ao mundo onde viveu, ou a outro semelhante, a menos que durante sua vida tenha se elevado muito. Aliás, a elevação deve ser sempre o objetivo a ser atingido, do contrário, o espírito jamais se aperfeiçoará. Entretanto, ele pode ir a alguns mundos superiores, mas sempre na qualidade de estrangeiro. Na verdade, ele consegue apenas entrever esses mundos, que já lhe desperta o desejo de ser melhor, para ser digno de felicidade que ele desfruta e poder habitar mais tarde. Né? Às vezes até os próprios orientadores da espiritualidade para os desencarnados podem sim vislumbrar, fazer essas viagens instrutivas, né? Para conhecimento, para a gente ter mais facilidade de visualizar aquilo que a gente conhece, né? Então é difícil a gente imaginar aquilo que a gente não conhece. Tanto é que, né, tem aquela máxima que fala, tem muita gente que prefere o mal desconhecido que o bem
É o mal conhecido do que o bem desconhecido, né? Porque a gente tem um pouco de medo daquilo que a gente não sabe. Mas enquanto nós estamos na erraticidade, ou às vezes até enquanto nós estamos aqui mesmo, desdobrados em sono, nós podemos antever flechas, oportunidades de conseguir verificar esses mundos mais evoluídos que os nossos, até como um objetivo a ser traçado, né, de auto-melhora, para podermos estagiar nesses mundos melhores. Isso é uma maravilha. É como se nós estivéssemos vendo numa televisão um lugar lindo para o qual nós disséssemos: eu adoraria viajar para esse lugar, olha que natureza linda, que coisa maravilhosa. O princípio é o mesmo, né? E, por último, 233, os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Então está dizendo isso, né? Os espíritos que já são puros, eles vêm para os mundos inferiores? A gente já sabe essa resposta, né? Jesus não veio aqui? Sim, muitas vezes vão com a finalidade de ajudar os seus habitantes a progredir. Jesus. Se não fosse assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Está certo? Então por hoje é só. Um abraço para vocês e até a próxima!